Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de dar like nesse vídeo. Vamos crescer todos juntos e ajudar a iluminar esse mundo. Essa é a parte 1 do vídeo. Não esqueça de assistir também a parte 2. Bom, então estamos hoje aqui com Carmen, Maria e Fernanda. Maria Fernanda Daio, né? Sim, Maria Fernanda, exato. Maria Fernanda. Maria Fernanda esteve conosco há uns dias atrás. Ela gravou um vídeo e nos enviou e pediu, inclusive, para que a identidade dela não fosse revelada naquela oportunidade, né? E a gente publicou o vídeo com o título Afinal, quem sou eu? Era a pergunta que ela fazia. E o subtítulo era Experiências Luminosas de uma Angolana. Mas aí, de acordo, a partir da repercussão que teve o vídeo dela e dos efeitos que isso teve sobre ela, ela resolveu, então, nos brindar aqui com essa participação hoje. Convidou a irmã dela, a gêmea, chamada Carmen Maria. Carmen Maria mora em Lisboa e Fernanda mora na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira fica ali em frente a Portugal, né? Se não me engano, é um território independente de Portugal, não é isso? É autônomo, uma região autónoma, exato. Mas pertence também a Portugal, exato. Só que é autônomo. Sim. Sim. Está ainda, quer dizer que é um estado só com Portugal. Exatamente. Exatamente. Certo. Fernanda convidou Carmen para vir aqui também ajudar a relatar essas experiências que elas tiveram juntas quando eram crianças. Né? Verdade, então, verdade. É um fenômeno muito interessante porque quando acontece de uma pessoa ter experiências de visões, de seres, de fenômenos extrafísicos, né? A gente fica sempre naquela dúvida. Será que foi um fenômeno verdadeiro ou foi uma alucinação que a pessoa teve, né? É verdade, é verdade. Não é? Mas quando duas pessoas têm as mesmas experiências ao mesmo tempo, essa dúvida ela se afasta bastante, porque como é que duas pessoas vão ter alucinações semelhantes ao mesmo tempo, né? Aí já fica mais difícil. Então a gente já parte para considerar a probabilidade muito grande de ser uma experiência verdadeira. Isso é que é interessante, né? Desse nosso encontro. É interessante e assustadora. É verdade. Mas a gente tem muitas garantias que existe uma certa independência entre o mundo espiritual e o mundo material, que o mundo espiritual não pode agir diretamente, assim, do jeito que quiser, sobre nós, senão estaríamos perdidos, né? Porque eles são invisíveis e nós somos visíveis, então eles nos veem e a gente não os vê, né? Esses outros seres. E aí a gente estaria numa desvantagem muito grande, mas existem leis, né? Existem regras que regem todo esse sistema e um sistema que, na verdade, é um sistema energético, né? Então, a gente não vê, mas sentimos. Atenção, não vemos, mas sentimos. Eu sinto. A gente não vê, mas sente. Mas a gente está protegido porque existe um sistema que regula isso, né? Essas energias. Sim, né? Com certeza. Nós não estamos vulneráveis. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade. À medida que a gente conhece como isso funciona, a gente vai ficando mais tranquilo. Não é? É verdade. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria que Fernanda nos dissesse assim, como foi a experiência de relatar para a gente, né, através daqueles seus vídeos, aquelas suas experiências, e por que você resolveu convidar sua irmã Carmen para participar hoje aqui do nosso... Olha, assim, aquela experiência que eu tive, já estava com vergonha,
E depois não foi só isso. Pronto, quis também preservar a minha identidade, não é? Uma vez que eu moro aqui essa ilha é um sítio pequeno. Só que depois eu vi a repercussão que o vídeo teve, inclusive amigas minhas que moram na Inglaterra, como moram em outros sítios, ligaram-me logo, Fernanda, não vale a pena esconder, porque a gente sabe que és tu. És a única angolana na Ilha da Madeira, pintora, portanto estás bem identificada, não vale a pena. E olha, eu acho que foi uma experiência interessante. Eu depois fiquei mais à vontade e eu vi que de facto não é coisa do outro mundo, que muita gente também tem as mesmas experiências, passa pela mesma coisa. E pronto, e aí resolvi convidar a Carmen, que ela também depois também topou logo. Mas eu gostei da experiência. Porque também já tive visões, também já tive experiências do que a minha irmã relatou. Inclusive, a última que eu tive fez 6 meses, há 4 meses. Há 4 meses atrás. Eu deixo vocês, então, à vontade para que vocês contem as suas experiências. A Fernanda já nos adiantou alguma coisa, mas eu sei que Carmen também viveu essa experiência quando era criança, né? E a gente pode começar por aí, começar com as experiências que vocês viveram quando crianças. E entre vocês duas aí, vocês se organizam para ver uma conta, a outra complementa e a gente vai seguir. Então, fiquem à vontade. Se calhar, Carmen, começas por quando éramos criança, não é? E quando tínhamos 6 anos. A Fernanda já disse metade. A primeira que os seres iluminados que apareceram, esqueceu de dizer que eles tinham olhos de vidro. Ainda lembro perfeitamente. E sussurravam umas palavras assim esquisitas, pareciam bichos. Sim. E pronto, no dia seguinte ficávamos sempre doentes, com febres. Pois, dia seguinte, exato. Certa noite fomos acordados com um lençol, esqueci também de comentar essa parte, um lençol creme, com 2 buraquinhos, lembro perfeitamente, sem braço, sem pernas, puxou-nos o lençol, é verdade, acordamos, vimos essa imagem à nossa frente, um lençol creme. Pois, mas pronto, e tirando, não sei se tu te lembras, Carmen, quando nós tínhamos essas visões, uma das vezes que nós víamos pessoas todas desfiguradas, tudo esquisito, parecia que não tinham cabeças, não tinham pernas, não tinha... até estou arrepiada. Mas isto, sabes que... Agora, eu não sei, porque eu também esqueci-me de contar no primeiro vídeo, porque como o nosso pai era enfermeiro, e deram-nos uma casa para viver, porque o meu pai era destacado para várias províncias para fazer o serviço dele. E essa última casa que nós vimos, essas coisas todas, estava ao lado, tinha sido uma antiga morgue, não era? Não, tinha sido um cemitério que limparam, a Câmara limpou e construiu lá uma casa. É isso. Ah, ok. E de maneiras que à noite nós víamos essas coisas. Agora, não sei se isso estava relacionada com esse sítio, esse local que nós vivíamos, mas acho que não, porque depois nós mudámos. Fernanda, lembras na casa do Ilídio, quando fomos para Luanda, também tivemos sim, também. Sim, isso depois também vamos contar a seguir. Vamos chegar lá, ainda falta. Pois, mas... até os 20 anos não nos aconteceu nada. Exato. Sim. Então, não, peraí, até os 18, para aí abrandou. Sim, nós vivemos juntas até que idade? Até os 20. Aos 20, não é? Sim, a altura que tu casastes, correu tudo bem. Então, quando chegou a minha vez de casar, não correu nada bem. Pois, depois vamos contar, claro. E já fica vamos contar depois daqui a pouco. Pois, mas pronto, é assim, eu acho que até os 20 anos abrandou um bocadinho. Depois, pronto, para ir adiante, voltou a acontecer outra vez, coisas. Agora, isso já nós separadas. A impressão que dá é assim, existem pessoas que têm a capacidade, como se fosse uns sentidos a mais, né, que percebem energias e percebem seres
que normalmente nós que não temos essa mesma dose, a gente não percebe, a gente não vê, porque eles não são materiais, suficientemente materiais para que a gente veja. Mas existem pessoas que conseguem, mesmo assim, enxergá-los. Os espíritas chamam de médiums. Médiums são aqueles que fazem intermédio, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eles são capazes de ver, ouvir, e talvez vocês tenham esse dom. E por morarem, na época, em lugares talvez carregados energeticamente, por exemplo, locais como cemitérios, né, hospitais, presídios, exato. São lugares carregados de muitas energias, e às vezes energias negativas, né, ruins. Sim. Mas Então, atenção. vocês percebiam isso, né, talvez? Carmen, mas atenção, nem sempre de coisas más a gente sentiu, não é? Também sentimos coisas boas, coisas que davam para ajudar pessoas. Exatamente. Coisas que nos passavam, que a gente avisava as pessoas. Mas que ia acontecer para não andar nesse local, que ia acontecer qualquer coisa e eles desviavam. Exato. E essas informações vocês tinham ao mesmo tempo ou uma tinha outra? Não, ao mesmo tempo. Começávamos logo a chorar, as duas ao mesmo tempo. Quando nós víamos que alguém estava em perigo, nós as duas começávamos logo a chorar. Sentíamos logo as duas. Inclusive, há um episódio, não sei se tu te lembras, Carmen, que o nosso pai estava em perigo. É isso. E nós as duas começamos a chorar. Nós temos uma cristaleira de vidro, a cristaleira estourou-se toda, partiu tudo. Exatamente. Vocês tinham que idade nessa época? Tínhamos para aí uns... 14, né? 14, sim, 14 ou 15 para aí. Não, 14 anos. Para aí. Quer dizer que ao mesmo tempo as duas sentiram que o pai estava em perigo. O pai estava em perigo, sim. Exato. E começaram a chorar. Exato. Mas agora, eu não sei, depois outra história que tem a ver comigo, não sei se por ser gêmea, em Angola, em África, há uma tradição que nós os gêmeos temos que ser tratados. E os meus pais, como não são da Angola, são santomenses, não ligavam essas situações. De maneiras que eu casei, a Fernanda casou primeiro, tudo bem, teve os filhos dela. Eu casei, fiquei 1 ano e meio sem poder ter filho. A minha falecida sogra disse, olha, não, tu és gêmea, de maneiras que tu tens que pedir autorização à tua irmã para conseguires ter filho. Eu fiz consultas, meu marido na altura já tinha um filho. Eu fui fazendo consultas, os médicos disseram, não, a senhora não tem nada, a senhora pode muito bem engravidar. Pois. Então a minha falecida sogra disse que nós as duas temos que ser tratadas. De maneiras que também, a minha irmã Fernanda tem que dar autorização para eu poder engravidar. E assim fez. Fizemos um tratamento tradicional, às escondidas do meu pai, porque o meu pai não gostava nada disso. Meu pai não acredita nessas coisas. Nem meu pai, nem meu marido, porque atenção, eu tenho um marido é branco, pronto. O dela era africano, preto. E aí o confronto de culturas, está a perceber? Sim. É isso. Tanto que... Quer dizer que Fernanda teve que dar autorização para Carmen engravidar. Sim. Exatamente. Exato. E a Fernanda disse, a minha sogra fez um tratamento e disse, Fernanda, repite comigo. Eu, Fernanda, permito que a minha irmã fique grávida. E a Fernanda fez isso. Só sei que um mês depois, bumbas. Um mês depois? Só um mês, só foi um mês. Pois, agora, o curioso dessa história é, será que isto é o efeito, sei lá, como é que se diz? Não sei, porque até agora não sei se acredito, se não acredito nisto. Foi o tal... Olha, existem aí dois tipos de fenômeno, né? Um fenômeno indubitavelmente verdadeiramente espiritual, que é esse quando vocês duas ao mesmo tempo sentem alguma coisa, digamos. O seu pai estava em perigo, então as duas perceberam isso e ficaram aflitas, né? Agora, com relação à questão da gravidez, isso aí me parece mais uma questão cultural. Porque, por exemplo,
essa tradição de que a irmã tem que dar autorização à outra para engravidar ou qualquer coisa assim, parece ser algo muito da cultura lá do país de vocês, do talvez país, da Angola, sim, né? da africana, Africano. Exato. Já em outros lugares, ninguém se preocupa com isso, irmão com isso, não. Exatamente, é por isso que ficamos aí integrados, ninguém se preocupa com isso, é tudo, não é preciso fazer tradição, não é preciso fazer como tratamento, não é preciso fazer nada. Agora, o que acontece é o seguinte, a pessoa quando acredita nisso, aí sim a nossa mente comanda o corpo. Claro, né? claro, é verdade, é verdade. Então, eu já vi casos assim, de mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum, porque tem muita ansiedade, aquele desejo muito forte de ter filho e não consegue. Quando desiste e resolve adotar uma criança, aí ela engravida. Isso é verdade. Por quê? É verdade. Porque relaxou, porque deixou de pensar naquilo, já adotou uma criança, esqueceu a questão da gravidez, aí engravida. Quer dizer, pode aí ter uma influência cultural e mental, né? No funcionamento do corpo. Exato. Agora, outros fenômenos não, né? Outros fenômenos de visão, por exemplo, vocês dizem, né, que viram seres iluminados. Sua irmã Carmen disse que eles tinham olhos de vidro e Fernanda disse que eles tinham cabeça de vidro, né? Aí eu queria que vocês... É olho, cabeça, é tudo. Estes que eu digo, cabeça de vidro, Carmen, não sei se tu te lembras, que eram seres que estavam... Houve uma vez que nós acordamos assim assustadas, estavam ao lado da nossa cama, eram seres pequeninos. Lembras-te? Até eram mais que um, e a cabeça eram não era? Era que tamanho eles tinham? Que tamanho não percebi? Olha, eram pequenos para ir 1 metro e qualquer coisa. Não, nem chegava a 2 metros, 1 metro e qualquer coisa. Eram pequeninos mesmo. Sei. Eu não sei se eles têm um corpo igual ao nosso, pele igual à nossa? Não, eram muito, muito magrinhos, não era? Exatamente. Eram muito magrinhos. Agora, exatamente detalhes do corpo não conseguíamos ver porque estava tudo escuro. Só conseguimos ver a silhueta e ver que eram muito pequeninos. Para ir 1 metro e qualquer coisa, para ir 1,50 m. Tamanho de uma criança pequena, assim. Sim, para ir, mais ou menos isso. Mas e dava para ver que eles tinham cabeça de vidro, olhos de vidro? Estes que eu estou a referir, os pequeninos, pareciam-me cabeças quadradas, não era, Carmen? Coisas de vidro. Opa, isso vidro. Também... Eu lembro dos olhos também. Sim, eu também isso lembro. Isto também, para mim, eu acho que foi uma outra situação. Que, pelo menos que eu vi, estava deitada, era como se olhar para cima e víamos eles em cima de nós, não é? Ao cima, olharem para nós. Para me lembrar, sim. Pois. É como se eles estivessem flutuando. Olha. Exatamente, é isso mesmo. Tá bom. É isso. E o que é que vocês sentiam nessa hora? Medo? Afinidade? Não, olha, eu pelo menos não sei se tu te lembras. Na altura, quando nós sentíamos isso, nós estávamos quietas, não é? É verdade. Só depois, mais tarde, que nós despertávamos aos gritos, não foi? Aos gritos, sim. Pois, parecia que nós estávamos imóveis, não é? Parecia que estávamos... Só que depois havia ali um despertar, qualquer coisa, que depois começávamos aos berros, sei lá. E depois, o mais curioso é que no dia seguinte, nós não conseguíamos ir para a escola. Ficávamos com febres, dias e dias com febres. Não sei o que é que eles faziam, não sei. E só vocês percebiam esses seres? Sim, exatamente. Sim, porque nós dormíamos mais com duas irmãs, não era? Na altura, tínhamos mais 2 irmãs. Não, só tinha uma, era a Ana Maria, a mais velha. Mais velha? Depois, a TT. Sim, exato, eram mais 2 meninas, estavam connosco e dormíamos na mesma cama. Elas não sentiam nada, não viam nada. E vocês chegaram a ver, além desses seres, alguma forma, como é que eles chegavam lá? Algum veículo? Chegaram a ter alguma visão de nenhum veículo voador? Nada. Nada.
Nunca vimos nada. Apareciam. Exato. Isso. Uhum. E você não sabe a finalidade dessa aparição, nada? Nem Não. mensagem, não recebeu mensagem nenhuma? Não, porque eu às vezes fico a pensar, se calhar a finalidade era, se calhar para limpar o espaço onde nós estávamos, não, Carmen? O que tu achas? Já que nós vivíamos naquela casa que tinha sido... Sim. Que tinha sido sei lá, uma casa mortuária, para aí. Não sei, eu acho que... Depois saímos, fomos para outra casa e não aconteceu mais nada. Depois já não aconteceu. Até os 22 anos, não nos aconteceu mais nada. Sim, desse gênero de coisa, desses seres. Nunca mais apareceram. Sim. Então viemos para Lisboa, viemos ver para Lisboa, a minha irmã foi para Madeira, eu fui para Lisboa. Durante 17 anos não nos aconteceu nada. Depois aí voltamos uma vez para Luanda. Depois de 17 anos voltamos para ver em Luanda. Aí é que começou tudo outra vez, em Luanda. Foi? Por exemplo, quer contar alguma experiência que aconteceu lá em Luanda? Foi. O mais engraçado é que fomos viver para uma casa do irmão nosso que fazia muro com cemitério. É outra coisa. Vamos bater na mesma tecla, na mesma casa perto do cemitério. E aí Na primeira casa era cemitério, essa outra também era vizinho ao cemitério. Exatamente. Foi aí que começou outra vez visões. Portanto, isso com nós as duas, pois cada uma de nós teve, quando estávamos separadas, cada uma de nós teve experiências diferentes. Quando estavam juntas também tinham essa experiência lá em Luanda? Tivemos as duas na mesma casa. Tiveram experiências conjuntas também lá em Luanda? Não, não. A primeira foi com a Fernanda. Faleceu uma prima nossa, uma prima muito querida. Então, eu sair de cá, fui para o quintal tirar a roupa do filho. Quando entrei para a sala, estava um cheiro forte de rosas, um cheiro mesmo forte de rosas. Olhei para a Fernanda, ela já estava transformada. Ela só dizia, saco vermelho, caixa e saco vermelho, caixa e saco vermelho. Eu disse, Fernanda, acorda. E ela reagiu. Então, ficamos a saber que a falecida tinha um documento bem guardado numa caixa vermelha e ela estava a dar recado à Fernanda para avisar a família que para ver essa caixa, onde estavam todos os documentos dela, a dizer o porquê que ela morreu, o marido estava lá a trair, estava tudo ali na caixa. E o mais engraçado é que as minhas primas ficaram espantadas. Como é que ela soube onde estava a caixa vermelha? Como é que a Fernanda sabia que tinha aquela caixa vermelha? Como vocês acharam essa caixa? Ela estava guardada? Estava escondida? Estava numa mala. E a Fernanda deu... A falecida encarnou na Fernanda e avisaram onde estava a caixa. Fernanda descreveu o local onde estava a caixa e foi lá e estava lá mesmo. É verdade. Exato. Olha, Paulo, falar essa coisa de... Eu esqueci de contar no primeiro vídeo. Eu tive uma experiência, mas essa acho que para mim foi das maiores experiências que eu tive até agora. Isto também foi em Luanda, nós resolvemos fazer uma visita ao Museu das Forças Armadas. Tem lá um museu muito bonito, tem coisas que aconteceram no tempo colonial, teve coisas que aconteceram depois da guerra. Sim. E então eu entro numa sala e esta sala tinha todo o equipamento que foi abatido na guerra de Luanda, que foi uma guerra que Angola travava com os sul-africanos, que chamou a Batalha de Cuito-Canaval. E nessa sala tinha um quadro muito grande, pintado mesmo na parede. E esse quadro estava pintado os militares da batalha. Pronto, eu comecei a olhar para aquele quadro, Paulo, era como se eu tivesse transportado para aquele quadro, que eu tivesse entrado naquele quadro. Eu consegui sentir todo o sofrimento, todo coisa que aqueles militares estavam ali viveram. Pronto, eu estava com o meu marido, acho que só contava com o meu marido. O meu marido, como ele já sabe que ele tem essas coisas assim meio estranhas, ele já fica de pé. A Fernanda desmaia logo, quando acontece isso ela desmaia.
E, entretanto, a seguir foi sair dessa cena, desse quadro, e encontramos ao lado um avião, os destroços de um avião militar abatido. Sim. Também estava lá no museu. E ao lado tinha o equipamento do militar. Então, nesse caso era um militar sul-africano. Estava lá o capacete, o coisa todo. Seu Paulo, eu não sei o que é que me deu para ir segurar na farda desse militar. Eu só sei que senti, assim que eu toquei, senti um clarão. O mais engraçado é, eu vi o clarão, mas em partículas pequeninas, como se fosse como é que te vou explicar? Não foi assim uma coisa clara, foi pontinhos, o clarão era feito em pontinhos pequeninos. Uhum. Olha, eu senti, nessa altura eu senti o que o homem sentiu na altura que o avião foi abatido. Sim. O susto, o medo, né? Não, nem sequer era para susto, não houve susto. Aquilo é tão rápido Não deu que ele tempo. ele nem sentiu dor. Não sei, o que eu vi foi o que ele viu. Foi um clarão enorme. Sim. E então, só que depois a seguir, depois dessas coisas, eu desmaiei. Pronto, tive desmaiei. Só que depois, mais tarde, eu percebi que se calhar, isto é que eu penso, não sei se é o certo. O que eu penso é que a alma dele estava ali presa. Uhum. E precisava de ser liberta. Sim. Seguir depois. Você acha que houve uma libertação ali naquele momento? Houve, com certeza, acho que houve. E você desmaiou lá no museu, foi? Sim, desmaiei. Não. Porque, pronto, acontece-me sempre isto, toda vez que me dá... Para ter essa visão, ela desmaia. Jesus. E nessa mesma casa onde que estávamos, eu, como gosto muito de crianças, certa noite eu ouvi crianças a rir, a brincarem comigo, estava adormecido, não sei se foi pesadelo, eu só sentia crianças a rir, o seu riso de criança. Depois, passando um bocado, os risos cessaram. E eu senti que alguém sentou na cama, nos pés da cama. Isso acontece muito. Quando a gente sente, a cama não vai para baixo, foi isso que eu senti, meu Deus. Depois eu senti um arrepio dos pés à cabeça. Ai, foi horrível. Foi horrível. É isso. Fernanda também já teve essa experiência de alguém sentar na cama, assim? Já, muitas vezes. Foi horrível. Então, e não só sentar e sentir um peso, parece que alguém vai me sufocar. Não sei se tu já tiveste isso, Carmen. Sim, a pescoço. Sim, no peito. Sim, muitas vezes. Eu já senti também uma vez, num ambiente meio... Uma casa que eu fui dormir, e era um ambiente meio carregado, espiritualmente, assim, de energia. Tinha gente, assim, de energia um pouco pesada, e eu acordei de noite com um peso aqui no peito, como se alguém estivesse me sufocando. Eu acordei sem ar, realmente. E agora, explicação para isso? Bom, aí que tá, né? Explicar a gente não pode, mas a gente pode constatar e tirar, assim, lições disso, né? Explicar não tem como, porque a ciência não explica, né? Por enquanto, a ciência ainda não tem condições de explicar. Não existe nenhuma autoridade que também possa nos explicar. Existem explicações religiosas e de crenças, doutrinas, que não são explicações satisfatórias, né? Porque, digamos, se você vai numa igreja evangélica, talvez eles digam, não, isso é coisa do demônio. Não explica nada, né? Não explica nada, só atribui a coisa a partir de uma crença. Se você for num local espírita, eles vão dizer que são espíritos, né, que estão fazendo isso, pessoas que já morreram, conseguem influenciar. Quer dizer, mas ninguém tem autoridade para dizer isso, né? Então não tem explicação suficiente. Mas existem, por exemplo, conclusões que a gente pode tirar, né? Por exemplo, essa questão da caixa, né, que Fernanda sonhou não, Fernanda foi usada por uma energia da sua parente que tinha morrido, era uma parente, era?
Sim, era uma irmã, também, sim, era nossa parente. Minha irmã com prima, sabe? Sim. Isso aí não temos condições de negar que foi algo verdadeiro. Por quê? Não tinha como Fernanda adivinhar por ela mesma que tinha uma caixa vermelha onde tinha os documentos e onde estava essa caixa. Quer dizer, foi algo que foi revelado para ela por outra entidade. Então, a gente sabe que as pessoas que morrem continuam vivas a partir daí, né? Continuam vivas. Elas continuam sofrendo quando tem segredos que não são revelados sobre elas. Então, muitas vezes elas precisam dizer, vá em tal lugar, pegue tal coisa, faça isso. Eu já vi vários casos assim da pessoa, depois de falecida, aparecer em sonho ou a partir de uma incorporação como essa, dar instruções, faça tal coisa, né? Há pouco tempo a gente entrevistou Darcy Marie, que é uma pessoa, uma senhora que mora no Rio de Janeiro, e ela contou que a mãe dela, depois de falecida, deu instruções dela achar uns objetos que estavam dentro de um lenço amarelo guardado, num local que precisava ser aberto, precisava ser destruído aquilo ali, porque aquilo guardava uma energia de uma magia que ela tinha feito, né, para unir casais e tal, essas coisas que as pessoas fazem às vezes. E aquilo estava atrapalhando ela na vida espiritual dela. Então ela revelou aquilo, aí a Darcy, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, foi lá, encontrou isso e destruiu esses objetos para libertar a mãe. Então, no caso de vocês, essa parente de vocês certamente estava energeticamente presa por conta daqueles objetos ali que ela guardava, aquele segredo, e ela precisava que alguém que vocês soubesse. abrissem, que as pessoas entendessem o que tinha acontecido com ela, né? Então, daí a gente já tira outras conclusões, que nossas relações com as pessoas que já morreram continuam existindo. É por isso que muitas vezes a gente precisa perdoar, porque, por exemplo, se aquela pessoa nos ofendeu e a gente não perdoa, aquela pessoa sofre lá do outro lado e fica presa em determinadas circunstâncias. Então, a gente precisa fazer uma libertação através do perdão para que ela possa seguir o caminho dela. Então, a gente tira essas conclusões importantíssimas, né? Agora, explicar, a gente é complicado. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.